Muito bem, pessoal, vamos lá. Mais uma aula, agora aula número 9. Estamos encerrando, então, aí a parte, uma parte, né, de bibliologia, e agora faltam só mais 3 aulas, que é a 10, a 11 e a 12, tá? Vamos agora para o número 9, temos mais uma prova, e depois mais uma, e acabaram-se também as provas. Então, estamos chegando já no finalzinho aí, né, gente? Então, vamos caminhar aqui com a nossa apostila. Você pode abrir aí no 9 aí, que é essa próxima parte da disciplina. Vamos tentar abaixar aqui mais. Vamos correr. Ok. Bom, nós falamos sobre o canon, ou cano. Gente, eu falo canon, falo cano, canon. Eu uso muito essa palavra no inglês, porque eu estudo muito inglês e dou aula. Então, aí o canon, desculpa. Canon, o canon. É que não é uma palavra portuguesa, você pode ficar à vontade. Mas o cânon do Novo Testamento. Nós já vimos lá o cânon do Antigo Testamento. Lembra que eu falei? Não foi uma reunião só, que num dia só decidiram fazer o cânon, pegaram os livros separados. Não. Isto levou anos. Alguns nem nomes, eles dizem quem são as pessoas, né? Ah, isso aqui está mais próximo. Eu concordo. Esse está próximo. Esse aqui não está, não. Tira. Com o advento da grande sinagoga, que foi uma frase colocada por aquele historiador em 1568, o Elias, então entendeu-se que naquela época, né, 200 anos antes de Cristo, Esdras começou a compilar. Porque, veja, Israel estava voltando do cativeiro. Eles precisavam ter esse material. Como é que eles iam fazer? Só juntando os escritos e tal. E isso foi tendo um grupo que foi cuidando daquilo. Veio o tempo de Jesus, passou até 200 anos depois de Cristo, com os maçoréticos, eles continuaram a compor esses livros. Agora, também algo semelhante vai acontecer com o Novo Testamento. Vamos então aqui ao cânon do Novo Testamento. O cânone do Novo Testamento é a compilação de livros considerados pela liderança da igreja e eruditos como inspirados. A maioria das denominações cristãs aceitam os 27 livros listados. No caso, seria Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse. Tá certo? De novo. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse. Agora deu 27. Vamos lá, vamos tentar o Antigo Testamento? Vamos lá? Eu só lembro. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. Então, no nome de Josué, Juiz, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantar, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Zacarias, Malaquias. Vamos aí a classe comigo? Vamos tentar aí a classe comigo? A classe aí, todo mundo aí agora? Vamos lá? Gente, alguém ficar escrevendo, outros coçando na boca, outros no chão. Vamos comigo, todo mundo. Lá a caneta aí. Todo mundo aí, lá, por favor. Gente, é sério, eu estou aqui no vídeo e não estou pessoalmente. Confia em mim aí, vai lá. Comigo lá, todo mundo, atenção? Atenção. Vamos lá comigo, o cânon do Antigo Testamento. 1, 2, 3. Fale em voz alta. Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios. Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Amós,
Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias, Malaquias. Certo? Vamos comigo agora o Novo Testamento? Mesma coisa? 1, 2, 3, vamos lá? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse 27. Uau! Vamos lá. Na terceira linha ali, o cânon do Novo Testamento está organizado em Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas e Apocalipse. Olha, Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas e Apocalipse. Ok? Evangelho, Atos dos Apóstolos, Cartas e Apocalipse. Pegou? A confecção do cânon do Novo Testamento não foi da noite para o dia. Houve um processo de centenas de anos, de árduo trabalho e seriedade, muitas vezes impulsionado por heresias que surgiam a todo instante. Iniciou-se como algo modesto, basicamente muita informação oral, depois segue-se a necessidade de comunicação dos apóstolos com a igreja, e assim começam as cartas, posteriormente as epístolas. Estas originais se perdem pelos corredores da igreja, porém os copistas já desenvolviam réplicas para atender vários locais da geografia onde comunidades cristãs estavam localizadas. Também alguns documentos paralelos, entre os quais os códices, os lecionários, alguns mais tarde como Didaquê, o texto Receptus e outros mais. Esse desenvolvimento iniciou-se desde os primórdios e estendeu-se até o século 14, aproximadamente. Uma coisa que eu quero colocar para vocês, que é muito importante, tá? Aí eu até escrevi aí, se perderam, mas na hora de escrever eu esqueci um detalhe, por isso que é bom você anotar. Na verdade, nem tudo se perdeu, não. É que os copistas, que eram chamados de amanuenses, olha, os copistas do Antigo Testamento são os escribas. Os copistas do Novo Testamento são amanuenses. Eles eram tão corretos na sua escrita, era tão fiel, que o cara entregava o original, quando ele fazia a réplica, ninguém sabia diferenciar que era e qual. Acabou que se misturou em original com réplica e foi embora. Então não se perdeu. Teve essa fusão. Vamos a uma cronologia aproximada, né? Uma grande decisão foi a da Igreja Ortodoxa em 1054. E ele mesmo veio reconhecer a autoridade dos livros, ela mesma veio reconhecer a autoridade dos livros do NT, no Concílio de 669, ou seja, já bem depois da Era Patrícia, que ainda reafirmou no Concílio de Jerusalém, 100 anos mais tarde. No caso ali, este concílio aconteceu antes da cisão, tá vendo? Não está estranho? Que a Igreja Ortodoxa... É porque são dois assuntos de um só aí. A Igreja Ortodoxa, quando ela saiu da Católica em 1054, já havia todo esse trâmite feito, que ela mesma, da condição ainda da Igreja Católica na época, mas já com interesses separatistas, nesses concílios aí, ela atentou para esse fim, entendeu? Então, para não ficar muito bagunçado essa cabeça aí. Então, porque já era um costume, já antes deles terem a cisão. Eles fizeram a cisão e carregaram com eles as resoluções dos concílios passados. Okay? A própria Igreja Católica, que lá no concílio, ainda no século II, possuía uma ideia de cânon, e no quarto século, tendo um sancionado por Atanásio, só veio mesmo fincar estacas do Concílio de Trento, em 1546. Isso porque estava acuada por causa do estrondo da Reforma Protestante. Depois precisou reafirmar os cânones do Concílio de Florença, em 1442, ainda como obra tardia. Quer dizer, em 1546, eles fizeram uma aprovação de algo de 1542. Pegou? Porque senão também dá outro conflito de data aí. A Igreja Anglicana assumiu o secônime a partir dos 39 artigos de religião em 1563.
1563. Elaborada em sua maioria por Thomas Cromwell. E, por fim, publicação da Confissão de Westminster, em 1647, pelos calvinistas. Então, olha só, o cano é um só, tá? Mas ele sofreu algumas reuniões de aceitação ou não. Atanásio aceitou os 27 livros, até porque depois mandou o Jerônimo fazer a tradução. Mas ele só vinha aprovar mesmo, de fato, no Concílio de Trento, que é o concílio pós-reforma, que é o contra-reforma, porque eles precisavam de uma base sólida a respeito do cano, né? Mas depois, no paralelo aí, algumas denominações desenvolveram canos próprios e escritos próprios, religiosos, que funcionaram como cano, que foi o caso do 39 artigos de religião da Inglaterra, né? Que depois John Wesley botou para 24. E a confissão, tem a confissão belga, tem a confissão de Heidelberg, então, são várias aí. Os primórdios do cânon do Novo Testamento. Ainda no século I, as comunidades cristãs recebiam as cartas paulinas e de outros apóstolos. E esse fenômeno forçou a tarefa de copistas. Isso foi corroborado por Justino Mártir, em meados do século II, quando menciona Memórias dos Apóstolos, sendo lidas no dia do chamado do sol, domingo. Depois, Irineu de Lyon fala sobre os 4 evangelhos. Orígenes foi outro patrólogo que utilizou os 27 livros no século III, mesmo havendo já na época debates a respeito de outros escritos sobre Epístola aos Hebreus, Epístola de Tiago, Pedro, 2 João, 3 João, Epístola de Judas e Apocalipse. Era também classificado como antilegomena, obras em disputa, antilegômena. No caso aí tem a fonte, né? Então, veja só, não foi tão fácil, tão rápido, tão desesperado que montaram o cânon. Lá atrás, escreveu 27 livros, na caminhada alguém tirou, alguém colocou, até que chegou o Conselho de Trento aí que bateu o martelo, não, isso aqui acabou. E nós recebemos e tivemos a mesma leitura, né? Só que a Igreja Católica depois inseriu mais, né? Os livros de Baruch, Sabedoria, Eclesiástica, por aí vai. Judite. Porque o cânon do Novo Testamento dos cristãos, dos protestantes, dos evangélicos, é diferente do cânon da Igreja Católica, sabia, né? A Católica tem mais livros. Uma das primeiras manifestações de juntar livros sagrados foi de Marcião. Ele era de Sinop, viveu 85 a 160. Não é Sinop do Brasil, não, Sinop lá da Ásia, né, gente? Seu pensamento feriu a crença da patrística. Ele falava em 2 deuses, um no Antigo Testamento e outro no NT, no Novo Testamento. Sendo do Antigo Testamento cruel, Marcião chamou o AT de Velho Testamento, em tom de deboche. Porém, seu empenho em formar um pequeno cânon obrigou a igreja a reagir e se organizar a respeito. Além de Marcião, a igreja já enfrentava o gnosticismo grego, né? O que, ao pregar a salvação pelo conhecimento, corroborava as ações de Marcião, que chegou a ter uma igreja rival e consagrando seus próprios bispos. A atitude de Marcião, de imediato, provocou o credo apostólico, que foi uma tentativa da igreja de se diferenciar das heresias de Marcião. Então, até então, ninguém dizia nada. Quando alguém começou a contestar, a igreja começou a reagir de forma diferente para destoar do que tinha vindo ali até aquele momento, né? Interessante isso aí. Vamos revisar aqui a matéria. Então, o cânon do Novo Testamento, né? Eu já falei a compilação 27 livros, e estão divididos em Evangelhos, Atos, Apóstolos, Cartas e Apocalipse. Okay? São 4. Aí a cronologia aproximada começa lá no 2º século, né? Vem até 1546 para bater o martelo de vez. E nos primórdios aí temos alguns patrísticos falando sobre pedaços, né, das escrituras em outros documentos, mas também que se aproxima para corroborar que aquela é uma escritura inspirada. E os fragmentos do cânone
A gente vai ter o Marcião criando o próprio dele, mas com muita heresia. A igreja é obrigada a se organizar e dar um parecer com um selo, tipo um selo de reconhecimento de quem realmente fosse igreja ou não. Foi por isso que inventaram o nome católico, foi por causa disso aí. Para diferenciar a igreja católica das demais, que para eles era como heresia, né? Vamos agora à nossa penúltima provinha. Todo mundo pronto aí? Ah, gente, isso aqui é um presente. Presente. Os livros se compõem, o NT são... Qual o número deles? 37? 47? 27? Professor bom, né? Dá para o aluno assim uma beijada. Se você acha que é um A, coloca um A. Se acha que é um B, coloca um B. Se acha que é um C, coloca um C. O Novo Testamento é composto da seguinte sequência: Evangelhos, Atos, Cartas, Epístolas e Apocalipse. Evangelhos, Atos, Cartas, Epístolas e Apocalipse. No caso aí, gente, epístolas e cartas pode ficar juntos, tá? Você pode afirmar, no caso, cartas e epístolas que são muito semelhantes. Então, vamos lá. Então, é isso aí. Quem é maior em volume, a carta ou a epístola? A carta ou a epístola? Lembra que a carta tem um número de linhas, e a epístola tem um outro número de linhas. Dessas duas, quais são? Quem é a maior, né? Carta ou epístola? Marcião foi um apóstolo, um discípulo ou um herege? Como é que ele aparece essa história? Ele é um apóstolo, é um discípulo ou é um herege? Ok? Bom, termine seu teste, coloca aí suas anotações, passe o nosso monitor, ele vai jogar o gabarito e vai entregar depois para a direção para dar o seu certificado. Até a próxima aula, agora vem a 10, depois a 11, depois a 12, a gente encerra essa matéria, tá bom? Valeu, Deus abençoe a todos. Amém.